glória a Deus, mais um vídeo aqui no canal. Hoje gravando aqui em casa, no quarto aqui, e a palavra de Deus para nossa vida hoje continue perseverando em Deus e crendo que Ele tem a resposta, que Ele é a resposta. Deus tem trabalhado no meu coração sobre a gente permanecer firme mesmo diante de tantos levantes que a gente tem enfrentado. Eu sei que está difícil, que você está chorando, que você precisa de uma resposta. E a resposta de Deus para a sua vida é: permaneça firme em Deus e não olhe as circunstâncias, não olhe para os gigantes, não olhe para nada que venha te distrair daquilo que Deus está falando contigo nesses últimos dias de 2025. Não acabou, não é o final. Deus é que tem a última palavra. Por mais que você esteja num cenário caótico, que não tenha solução ou pareça não ter uma saída, saiba que Jesus é a saída, Jesus é a resposta. Então, é uma palavra de renovo, né? Crendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Evite se comparar com as outras pessoas, evite ficar olhando para o lado, porque quanto mais você fizer isso, você vai estar se prejudicando mesmo, entrando em comparações que são irrelevantes para o seu progresso. Eu creio que Deus está fazendo algo novo na sua vida, e um novo assusta, um novo dá medo, levante do inferno. Eu sei que Satanás ele prepara o ambiente para que tudo esteja desfavorável para uma mudança, mas não importa, ele é mentiroso, ele falha, porque Deus ele é perfeito e protege a nossa vida, mesmo que ele tente qualquer outras coisas. A gente permanece firme, orando, jejuando, lendo a palavra, perseverando em oração e em unidade, porque a palavra de Deus diz, né, que resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então, às vezes existe o cenário onde Deus permite mesmo ele tentar a nossa vida, mas se você resistir, perseverar, permanecer, nada vai conseguir te abalar. Olhar para Cristo, permaneça de joelho, orando, volte a sua vida de oração, permaneça firme na fé, crendo que o impossível ele se torna real. Provoque o seu milagre pela sua fé, contraria a sua realidade pela fé que você tem em Jesus Cristo. Quantos cenários caóticos nós já sobrevivemos, né? E Deus, na sua bondade, misericórdia, também diz a sua palavra que nós não podemos ser tentados além, né, do nosso alcance, além das nossas forças. Então, por mais que esteja pesado, Deus não vai te dar uma carga, sobrecarga, que você não tenha capacidade para levar, porque Deus, Ele poupa a nossa vida. E se o cenário atual da sua vida não está mudando, é porque você é que precisa mudar, é você que precisa de uma transformação. Então evite, cara, as contendas, evite as brigas, se abra para o novo, jejue, ore, para que os seus comportamentos não influenciem na sua vida com Deus, porque às vezes a gente precisa vencer pecados, vencer, né, as nossas condutas que nos levam a não viver uma vida em santidade, não dar um bom testemunho, né, de Cristo. A gente precisa
amadurecer como homens e mulheres de Deus. E, cara, o Evangelho é isso, não tem atalho. Às vezes a gente enfrenta desertos, situações bem adversas, mas tudo passa, tudo vai passar. Se a gente permanecer firme, não desistir, não olhar para o lado, a gente consegue suportar as aflições e seremos aprovados. E depois que aprovados, nós receberemos uma patente nova, porque tudo isso também, cara, é fruto de um crescimento espiritual, de um crescimento, né, na sua vida, porque Deus quer te entregar algo grande, novo, diferente de tudo aquilo que você já viveu até aqui. É para que você viva esse novo, para que você suporte essa patente nova, você precisa ser experimentado no vale da dor, porque todos que vivem patentes altas, que vivem milagres sobrenaturais, passaram por esse caminho. Os heróis da fé não foi diferente. Jesus também enfrentou cenários adversos, mesmo estando diante de nós, mesmo sendo filho de Deus. Então, não pense que seremos poupados, não pense que seremos testados, cara. E quando o mestre aplica, né, a prova, né, cara, ele fica em silêncio. Às vezes é ruim quando a gente tá num cenário adverso e parece não ouvir a voz de Deus. Mas saiba que ele está em silêncio porque ele já te ensinou sobre tudo que você precisa enfrentar, né? Você precisa estar firme porque você conhece a palavra, você conhece o caminho e você precisa, cara, perseverar, criar essa casca mesmo, entendeu? E nesse cenário, as pessoas mais próximas da nossa vida, elas que são as mais influências negativas, nos fazendo duvidar se realmente estamos, né, na rota certa, por mais que a gente crê que sim. Satanás faz isso, ele usa muitas das influências, né, das pessoas próximas. Foi assim, eu me lembro também lá da reconstrução do templo, né, ou reconstrução das muralhas de Neemias, que Neemias servia ao rei, ele pediu licença, né, para voltar para Israel, para reconstruir as muralhas, e assim ele fez, tomou atitude, né, agiu e começou a reconstruir as muralhas, e os inimigos começaram a perseguir Neemias, tentaram e até conseguiram parar por algum tempo, mas depois Neemias perseverou, conseguiu a aprovação para que pudesse reconstruir o templo. Então, cara, reconstruir, né, é muito mais difícil do que construir do zero. Então, às vezes a gente está vivendo esse cenário, cara, e leia lá Neemias para você ver como que foi desafiador, mas que eles conseguiram. Os inimigos falando, e Neemias posicionado em Deus, falando: eu não vou perder tempo, porque temos muito o que fazer. E às vezes a gente precisa calar, cara, a voz dos inimigos falando assim: cara, estamos ocupados fazendo o que Deus nos chamou para fazer e não vamos perder tempo brigando, discutindo. Que vocês tentem o que for, mas nós vamos perseverar, nós vamos continuar firme, entendeu? E essa palavra é muito para nós hoje, né? Não dê ouvidos aos inimigos, não deixe nada te impedir. Hoje eu até pensei em não gravar o vídeo, né, no canal, mas falei não vou permitir isso. Hoje foi um dia bem difícil, tive uma insônia, várias coisas se levantaram, mas eu entendi que o propósito do canal não é sobre mim. Eu criei para pregar a palavra, falar de Cristo, né? E aqui estou eu mesmo diante de um cenário cansado, né? Tudo contrário, mas crendo, cara, crendo e fazendo a vontade de Deus, obedecendo. Fizemos aqui a campanha, eu, minha esposa, meu filho,
oramos, lia a palavra. Então, cara, dias difíceis vêm, dias que você parece com vontade de desistir, de fugir, mas tem dias que a gente respira fundo, chora com Deus e continua e persevera e olha para Cristo. Tudo vai passar e logo mais nós estaremos dando os nossos testemunhos, entendeu? De tudo aquilo que Deus tem permitido a gente passar para a nossa vitória, para as nossas conquistas, para a nossa terra prometida. Lembre-se disso, que diante de todo o povo, apenas Josué e Caleb creram que eles conseguiriam viver, né, e estar na terra prometida, né, a conquistar a terra prometida, porque o atual cenário também era improvável, sempre foi assim, cara. Se você estudar a palavra de Deus, Deus sempre permitiu cenários totalmente improváveis, seja para o povo de Israel. Olha aí, mano. Então, cara, sempre foi atípico, Deus sempre fez ou permitiu o improvável. Como é que o povo de Israel, onde Deus, né, ia levar eles para a terra prometida, eram exatamente onde estava o povo, cara, mais forte, né? Os gigantes, com muralhas, né? Cidades totalmente reforçadas. Mas, cara, Deus cumpriu a promessa, né? José e Caleb creram, mesmo diante dos espias que não creram, falando que, desanimando o povo, falando que eles não tinham capacidade, que eles eram fracos. E, cara, a realidade é essa, cara. A verdade é que obedecer a Deus, cara, não é tão simples como as pessoas pensam. Mas Deus já nos deu a vitória, porque não importa o gigante, não importa a adversidade, não importa nada. Quando Deus ele fala, ele cumpre, porque agindo Deus, quem impedirá o seu agir? Ninguém é maior do que o nosso Deus. E quando ele faz uma promessa, cara, o improvável tem que acontecer, né? Os gigantes têm que cair, as portas têm que se abrir, porque, cara, é o próprio Deus. Deus não precisa de cenários favoráveis. Deus não precisa da nossa ajuda para nada. Tudo que nós precisamos é descansar e crer somente que Ele vai fazer na nossa vida todas as coisas, porque Ele é fiel, Deus é bom. E assim, cara, fica com Deus, essa é a palavra. Permaneça firme, que Deus te abençoe e ajude o canal a crescer. Se inscreva, curta e compartilhe. E fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.